Bom dia, glicofãs! Vocês estão bons? Ó, minha coleção de arquinhos, ó, de orelhinha de gato. Glicofãs, vamos falar de estresse? Então vamos. Ah, eu tenho visto algumas postagens das pessoas falando assim: passei por uma situação de nervoso, a minha glicemia subiu. Vi um outro exemplo, uma pessoa disse que a filha DM1 estava com a glicemia altíssima e na cidade que ela vive estava um calor senegalês. Por que o estresse aumenta a glicemia? Vejam bem, o nosso organismo é controlado por alguns hormônios que têm uma função de nos preparar para tudo que vai acontecer. Existe um hormônio que se chama cortisol. Tem um pouco a ver com corticoide, mas não tem a ver com corticoide. Ele é nosso, do nosso organismo. Nós produzimos. Esse cortisol, junto com outros hormônios, mas principalmente esse, ele tem a função de nos preparar para a reação de luta ou fuga. Mas isso vem lá de trás. Ai, Tereza, mas hoje eu não preciso fugir nem lutar. Você não, mas seus ancestrais precisavam. Então, o principal efeito do cortisol, ele aperta as suas reservas de glicose do organismo, músculo, fígado, alguns órgãos, e joga essa glicose no organismo como um combustível. É como se você apertasse o turbo de um carro para te preparar para lutar ou fugir. Tá? O cortisol, ele tem um pico de liberação que é de madrugadinha, tipo 5h30, 6 horas, 7 horas. Por isso que tem gente que quando mede a glicemia nesse horário, ela tá alta, e daí a pouco levantou, fez as coisas lá, varreu a casa, molhou as plantas, mediu, ela tá normal. Por quê? Porque o cortisol, a meia-vida do cortisol é mais ou menos 1 hora e 10 minutos. Passou desse tempo, ele é degradado, tá certo? Então vejam bem, o estresse aumenta a glicemia porque ele força a liberação de cortisol, tá ok? Anotei um negócio aqui que eu achei muito interessante, para não esquecer. Quem tem uma insulina bacaninha, ou uma produção bacana de insulina, ou um organismo que reconhece a insulina, quando o cortisol joga aquele bust de glicose, essa glicose vai embora. Gastou, caiu, consumiu. Nós diabéticos temos alguns problemas. Por exemplo, não temos insulina suficiente, ou temos, mas o nosso organismo não reconhece, nós temos a tal da resistência insulínica. Então, aquela glicose que o cortisol injetou vai ficar ali, né? Não tem para onde ir. Então, nós diabéticos, ou que temos síndrome metabólica, sofremos mais com o estresse por conta de não ter o que fazer com essa glicose que o cortisol jogou. Então, por isso que é muito importante a gente fazer um trabalho de monitoramento de estresse. E muitos de nós precisam de medicamento para controlar o estresse. Tá? Ou para ansiedade, ou para depressão, para TDAH, para várias situações, para neurodivergências causadas pelo estresse. Fui clara? E não se esqueçam que eu amo vocês.